Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Hoje nós vamos falar sobre paginação de piso. Se você chegou aqui e não sabe o que é isso, fica porque eu vou te explicar e a importância dele. E no final do vídeo eu também vou falar um pouquinho sobre aqueles revestimentos grandes formatos, sabe? Que eu recebi muita dúvida sobre eles. Então vamos lá! Bom, então para começarmos, o que é então uma paginação de piso? Basicamente, é um dos projetos que a gente entrega no projeto ou de arquitetura ou de decoração e nele vai estar representado como deve ser assentado o piso da sua casa, independente se ele é de cerâmica, de porcelanato, de madeira, laminado, não importa. A gente precisa desse projeto para saber como será essa distribuição desse piso dentro da sua casa. Bom, por que a paginação de piso, então, é importante? Primeiro, por conta da questão estética, claro, né? Que ele vai definir ali os pisos, onde vai ter um, onde vai ter outro, qual é o detalhe diferente que esse piso vai ter. Então, primeiramente, por conta da função estética mesmo do seu piso ficar bonito. Segundo, porque a paginação de piso, nós estudamos a posição das peças. E muitas vezes a gente consegue encontrar a melhor paginação de piso para evitar muitos recortes nas suas peças e isso faz com que você economize dinheiro na hora da obra. Isso não é muito bacana? Fala sério, hein? Outra coisa super importante que a paginação de piso também serve é para a gente indicar a primeira peça a ser colocada do piso, ou seja, onde o pedreiro ou o instalador de piso precisa colocar a primeira peça, porque é dela que vai seguir todo o restante do piso. Então é muito importante ter essa informação na sua planta de paginação de piso, a indicação da colocação da primeira peça. Bom, e na paginação de piso também aí vai estar indicado as soleiras, que são aqueles pedacinhos de pedra que dividem os ambientes, geralmente fica ali na porta. Vai indicar os desníveis que vão ter dentro da sua casa. Então, por exemplo, áreas molhadas, como cozinha e banheiro, geralmente são uns 2 centímetros mais baixas do que as áreas secas. E tudo isso tem que estar indicado na sua paginação de piso. Bom, e agora eu vou te falar alguns tipos de paginação que você pode ter na sua casa. Dependendo do tipo do piso que você for colocar, você pode ter poucas ou muitas possibilidades de paginação. Por exemplo, se você escolher um porcelanato quadrado, né, que é bem comum, 60 por 60, 90 por 90, 80 por 80, enfim, você tem basicamente aí 3 no máximo, se eu não me engano, tipos de paginação. A primeira é a alinhada, que é a mais tradicional, é colocar uma peça ao lado da outra bem certinha, tá? Então, é a paginação mais comum quando se usa esses pisos quadrados. Um segundo tipo que você pode usar é fazer a paginação amarrada. É você ter a primeira peça aqui e a segunda peça começar no meio da de baixo. E assim por diante. Então, enquanto um rejunte vai estar aqui, o outro vai estar aqui e assim por diante. Parece uma parede de tijolinho, tá? Mais ou menos isso. É o que a gente chama de paginação amarrada. E um terceiro tipo, com esse tipo de piso quadrado, você pode botar ele virado, né? Se seu ambiente está nessa posição, você coloca ele fazendo um losango, por exemplo, e aí não segue muito o esquadro da parede, por exemplo. É até uma dica para quem tem paredes aí meio fora de esquadro, né? Que é tortinha. Coloca essa paginação fazendo como se fosse um losango ao invés de alinhar com a parede, e isso pode dar uma disfarçada aí nesse esquadro mal feito, tá? Se você escolher um revestimento retangular, mesmo que seja ou de peça pequena ou de peça grande, por exemplo, a gente tem revestimento de 7 centímetros por 20 e temos revestimento retangular de 20 centímetros por 1,20, que são as famosas réguas, né, de porcelanato ou de madeira, enfim. Se você escolher esse revestimento, as possibilidades são ainda maiores. Você pode, então, primeiro, deixá-los alinhados da mesma forma, botar um do ladinho do outro bem certinho, deixando os rejuntes todos alinhados. Ou você pode também fazer uma paginação amarrada
e aí vai parecer mesmo aquelas ripas de madeira, né? Que onde tá o encontro dessa aqui de baixo, em cima tá o meio da outra peça e por aí vai. Você pode fazer uma paginação na diagonal, por exemplo. Não quero seguir o alinhamento da parede nem nada, eu quero que o meu piso fique na diagonal. Também fica muito interessante. Você pode também fazer uma paginação tipo dama, que é o que a gente chama de dama. É parecido com um deck de madeira, por exemplo. Você põe 5 ou 4 pecinhas nessa posição, põe mais 5 ou 4 pecinhas nessa e por aí vai. A gente chama essa paginação de dama. Pode fazer a famosa espinha de peixe ou escama de peixe, né? Uma é mais na diagonal, assim, a 45 graus, a outra é um pouquinho mais viradinha, mas as duas também ficam muito lindas. E tudo vai de acordo, claro, com a estética que você quer, o estilo que você quer para sua casa. Mas você não precisa escolher só um tipo de paginação, de forma alguma. Você pode escolher 2, até 3 tipos de paginações diferentes para cada ambiente. Você pode ter um tipo de paginação, pode até ser o mesmo revestimento, mas a paginação você pode fazer diferente, que fica bem interessante. E para dividir essas paginações, você pode usar 2 formas. A primeira é colocar realmente uma soleira entre elas, dividindo ali, separando exatamente que aqui acaba aí essa paginação, aqui começa a outra, com essa linha no meio de pedra, geralmente. Ou você pode fazer como se fosse um degradê dessa paginação, que é uma técnica muito bonita, que fica muito interessante. Mas, se você escolher fazer o degradê, você precisa procurar um profissional que seja muito, muito bom. De preferência, um especialista em ser azulejista, são os que assentam revestimentos muito bem. Ou então, um instalador de piso que seja específico para aquele piso, ou seja, que ele seja especialista no que ele faz. Porque o tipo de paginação com esse degradê é bem mais complicado de fazer, tá? Precisa ter uma atenção muito maior. Bom, agora vamos falar então dos grandes formatos, que são peças enormes de revestimento que surgiram aí no último ano, né, no mercado de revestimento. Então são peças que chegam a ter 2,40 por 1,20, gente. Para carregar uma peça dessa, você precisa de no mínimo umas 3 pessoas, porque são bem grandes e pesadas. E muita gente ficou assim encantada com esses revestimentos enormes, com aquela ideia de, meu Deus, eu vou colocar isso no meu banheiro, que é super pequenininho e eu não vou ter rejunte no banheiro. Olha que maravilha! Mas calma, eu vou explicar algumas coisinhas que você precisa saber antes de escolher esse revestimento para ser o da sua casa. Quando você tem assim uma casa bem grande ou uma área muito grande, você quer revestir essa área com esses revestimentos de grandes formatos, fica excelente, porque fica proporcional ao tamanho do seu ambiente, entende? Se você colocar revestimento de tamanhos convencionais, por exemplo, 60 por 60, 80 por 80, numa área muito grande, pode parecer que você colocou um revestimento minúsculo, sabe? Daquelas pecinhas de 20 por 20, porque você vê muito rejunte por aí, que são as divisões desses revestimentos. Já quando você coloca esses grandes formatos, aí sim vai ficar proporcional ao tamanho do seu ambiente. Agora, o contrário também acontece. Quando você coloca revestimentos de grandes formatos em áreas muito pequenas, fica desproporcional. Você acaba tentando ali deixar uma coisa que vai dar a impressão de que o seu ambiente é menor ainda, sabe? Você colocou um piso de tamanho normal e que coube só 3 peças na sua sala, porque a sua sala é muito pequena. Então, fica uma coisa um pouco desproporcional. Mas se você quiser, pode, não tem problema. Se você colocar esses grandes formatos em sala, quarto e esse tipo de ambiente seco, não tem o menor problema, como eu falei com vocês. Você só vê a questão da proporção, mas se tiver tudo certo, pode colocar sem medo. Agora, se você tiver com a ideia que eu falei no comecinho, de que você quer colocar esse revestimento em áreas molhadas, principalmente que são muito pequenas, para não ter rejunte, você precisa ter cuidado. Vou te explicar uma coisa sobre essas áreas molhadas. Elas são áreas que caem muita água no piso, por isso que a gente chama de área molhada. E nelas a gente precisa colocar o que para escoar essa água? Um ralo. Só que não é somente lá e ter um ralo no ambiente. Você precisa que todo o piso tenha uma coisa que a gente chama de queda, que é nada mais do que uma inclinação que leva
toda a água ou qualquer líquido que caia aí no chão para dentro do ralo sem necessariamente você ter que empurrar com o rodo. Entendeu? Então aqui você tem o ralo e aqui você tem a porta do seu ambiente. O piso perto da sua porta tem que ser mais alto do que ele perto do ralo, porque assim, quando cai água, ela vai naturalmente, com a gravidade somente, cair ali pro ralo, sozinha. E quando você coloca um revestimento nessa área molhada, muito grande, o revestimento, gente, ele é uma coisa reta, tá? Vamos imaginar aqui. Ele não faz curva, ele não faz, ele é uma peça 100% reta, ou deveria ser 100% reta, né? Então, quando você faz essa peça, você pega essa peça de revestimento que é totalmente reta e coloca no piso inclinado, ela fica assim, certo? Certo. Se o seu ralo for no cantinho da parede, não vai ter problema nenhum. Agora, se o seu ralo for no meio, vamos pôr um box de banheiro. Geralmente tem muitos lugares por aí que o ralo no box do banheiro é bem no meio. Se você colocar uma peça só, ela só vai conseguir fazer essa inclinação, ela não vai conseguir fazer essa. Você tá me entendendo que o ralo aqui no meio você precisa ter uma inclinação para cá e outra para cá? Se você colocar uma peça única, ela não vai conseguir fazer isso a não ser que você corte ela no meio. E aí você perdeu a função de ter um piso sem rejunte. E aí, então, se você tem um desses casos, que o seu ralo é bem no meio do ambiente, você queria muito botar essa peça grande para ter uma peça só no banheiro todo, duas coisas vão acontecer, ou uma ou a outra, tá? A primeira seria você colocar toda a inclinação para um lado e essa água, você tá aqui com a sua peça, a água empoçaria aqui nesse cantinho da parede, sendo que o seu ralo tá no meio. Ou seja, aquela função da queda para a água ir direto para o ralo não vai acontecer. Ou então você ia ter que fazer o que você não queria, que é cortar a peça no meio, fazer uma inclinação para esse lado e outra para esse lado. E aí vai ter de qualquer jeito um rejunte e talvez não valha a pena gastar um dinheiro, porque essas peças são mais caras. Talvez não valha a pena gastar um dinheiro com uma peça mais cara dessa, porque vai ter que cortar ela de qualquer jeito. Isso, claro, a gente não falou da possibilidade de você mudar o ralo de lugar. Se você tiver essa possibilidade, porque mudar ralo de lugar não é uma coisa fácil, tá? Muitas vezes você tem que quebrar laje, se você morar em apartamento, provavelmente vai ter que descer no vizinho de baixo, quebrar o gesso do vizinho de baixo, fazer obra na casa do vizinho, que é muito incômodo e não é muito fácil. Mas se você tiver essa possibilidade de mudar o ralo de lugar e colocar ele no cantinho da parede, você pode usar sim a peça inteira sem rejunte no banheiro, tá? Inclusive, tem uns ralos maravilhosos que são chamados de ralos lineares, que eles literalmente fazem uma linha, assim, eles não são aqueles quadradinhos que a gente está acostumado. Eles são mais compridinhos e encaixam perfeitamente no cantinho da parede, justamente para receber toda essa água que acumula ali no cantinho. É excelente opção para você usar com essas peças de grandes formatos. Bom, então no final das contas, o meu conselho para você é analisar. Antes de qualquer coisa, analise a posição do seu ralo, onde você quer colocar essa peça de grande formato, se você tem a possibilidade ou não de mudar esse ralo de lugar ou mudar até o tipo do ralo, né, desses quadradinhos convencionais para o ralo linear. E se tudo você vê que vai conseguir ou mudar o seu ralo, ou então botar duas peças, ou o seu ralo já é no canto da parede, coloque a peça de grande formato. Se não, procure uma outra opção. Mas o mais importante é analisar, porque o que acontece muito, gente, as pessoas não levam em consideração essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes no banheiro ou na cozinha, enfim. E o que acaba acontecendo? A queda fica 100% errado, a água empoça do outro lado do ralo, a pessoa fica com raiva do pedreiro, do mestre de obra, da empresa que fez a obra, achando que eles que erraram. Enfim, dá tudo errado. Então essas questões precisam ser analisadas para você ter tudo certinho, tanto a queda quanto um banheiro maravilhoso. Então somente analise todos os quesitos, certo? Gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha explicado direitinho. Eu sou super a favor dos grandes formatos, tá? Mas tem que ter um pessoal especializado para assentar eles, porque são peças mais delicadas, muito grandes, precisa ter uma equipe boa para poder colocá-los no lugar.
Então, procurem em pessoas mais especializadas. Sobre a paginação de piso também, espero que vocês tenham entendido, gostado dos tipos de paginações. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder para você. E também não deixa de se inscrever aqui no canal e dar like nesse vídeo se você gostou, tá? Toda semana a gente tem vídeo novo para vocês. Se você se inscrever e assinar o sininho lá, ativar o sininho, você vai receber a notificação assim que sai vídeo novo. E a super novidade que eu estou anunciando para vocês tem um tempinho já é que eu fiz um e-book muito interessante, que eu acho que vocês vão gostar muito, onde eu te ensino 8 passos básicos para você redecorar o seu próprio ambiente, sozinho. Eu te ensino algumas técnicas que vão te ajudar muito. E para baixar esse e-book é muito simples, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição, se inscrever na minha lista e pronto, eu já vou te mandar esse material por e-mail. E também não deixe de nos seguir nas redes sociais, a gente está no Face e no Instagram e a gente mostra sempre o dia a dia das obras, os projetos, enfim, tudo por lá. E também anunciamos quando sai vídeo novo, então não deixe de seguir a gente. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!